Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa conversa, né, desta semana de uma maneira, digamos, não muito bem educada, tá? Eu iniciarei falando um palavrão, tá? Então prepare-se, tá? Se você é uma pessoa bastante sensível, se você tem amor à nossa tão complicada, né, e poética língua portuguesa, se você é um purista da nossa língua portuguesa, então prepare-se, tá? Repetindo, iniciarei o vídeo dizendo um palavrão, tá? Então lá vai, tá? Benno von Frankenberg Ludwigsdorff. Repetindo, Benno von Frankenberg Ludwigsdorff. Bom, para quem aqui acompanha o canal, tá? Sabe que, obviamente, o que eu disse não é um palavrão, tá? Não é aquele palavrão como vocês imaginam, tá? Esse diacho desse nome, tá? O que eu acabei de pronunciar, tá? Foi o nome daquele que foi o diretor da colônia Dona Francisca, tá? Lá nos primórdios, foi um dos diretores, né? Um dos primeiros governantes de Joinville, vamos assim dizer, tá? Bom, esse cara com esse diacho de nome, tá? Como eu já não chega a ser nenhuma novidade aqui para quem acompanha o canal, eu até já comentei a respeito dele em incontáveis ocasiões até, tá? Foi justamente por causa desse cara, né? O cara que tem esse nome aí, tá? Esse verdadeiro palavrão, tá? Que Joinville tem esse nome. Não só Joinville tem esse nome por causa eu vou chamar de Beno, tá? O Benão da Massa. Não só Joinville tem esse nome por causa do nosso amigo Benão da Massa, como Joinville, ela existe por causa dele. Eu explico, tá? Pelos planos iniciais, né, pelo projeto inicial da Sociedade Hamburguesa, que é aquela famosa empresa que loteou e colonizou Joinville, existiriam, na verdade, duas cidades, tá? A cidade de Joinville, propriamente dita, cujo centro seria onde é hoje o bairro Bucarém, tá? E o domínio, a colônia Dona Francisca, tá? Essa segunda cidade, tá? Ela seria uma localidade predominantemente rural. Possivelmente o centro, o núcleo central dessa outra cidade seria onde hoje é o bairro Vila Nova, tá? Então possivelmente existiriam duas cidades. Esse era o planejamento inicial da sociedade hamburguesa. Só que o nosso amigo Benno, ele acabou unificando essas duas localidades, esses dois projetos. Então, se Joinville é hoje um município unificado, vamos dizer assim, isso se deve muito ao Benno, a esse cara, tá? O cara do nome difícil, ao Benno, tá? Ele geralmente, quase sempre, né? Praticamente todos os imigrantes que chegaram aqui, eles vieram, obviamente, através de navios veleiros, tá? No caso do nosso amigo Benno, foi um caso bem específico, porque ele não veio ele veio sim através de um navio, só que era uma embarcação pequena, era um patacho. O patacho era um pequeno navio, tá? Um navio de pequeno porte, um navio veleiro, uma embarcação à vela, uma embarcação de pequeno porte, e os patachos eram embarcações que realizavam suas viagens dentro do litoral de um mesmo país, né? Eram embarcações que faziam viagens de cabotagem, ou seja, eles atracavam apenas nos portos de um mesmo país, tá? No caso, o nosso amigo Benno, ele veio através de um navio, vamos dizer assim, cujo nome era Patacho Pereira, tá? O curioso é que além dele havia apenas um imigrante, tá? Eram 6 pessoas, tá? Uma dessas pessoas era o Leôncio B., que era o procurador, o representante oficial do príncipe de Joinville. Outro desses passageiros era o Gustav Otto Niemeyer, que foi diretor da colônia Dona Francisca de 1860 até 1873. E outro desses passageiros, um desses 6 passageiros, era o Karl Pabst, sobre o qual eu cheguei a comentar na semana passada, que chegou a ser inclusive diretor interino da colônia Dona Francisca, foi agrimensor, foi um dos caras que demarcaram os lotes de terra que os imigrantes acabaram ocupando, tá?
Bom, além do Karl Pabst, do Leôncio B e do Otto Niemeyer, né, e obviamente do nosso amigo Beno, havia também um outro imigrante, tá? Eram apenas dois imigrantes, o Beno e esse outro cara. Esse outro cara, né? Só um instante, tá? Já direi o nome dele a vocês, tá? O nome dele era o Emil von Gebsattel, né? Gebsattel, né? O Emil von Gebsattel, né? Infelizmente não se especifica, não se sabe de que local exatamente ele era procedente, tá? A única coisa que se sabe a respeito desse cara, do nosso amigo Emil, tá? É que em 15 de outubro de 1851, no mesmo ano, portanto, da fundação de Joinville, ele acabou indo embora, tá? Algo bem comum lá nos primórdios de Joinville, né? Enfim, imagine você deixar lá o frio da Europa para se radicar aqui em Joinville, é complicado, né? Então esse foi esse foi o caso aqui do nosso amigo Emil, tá? Repetindo, além do nosso amigo Beno, ele foi o único imigrante que veio através desse navio que eu estou dizendo, o Patacho Pereira, tá? O Patacho, esse navio, o Patacho Pereira, ele saiu do porto do Rio de Janeiro, ele chegou em São Francisco em 28 de agosto de 1851. Então, o nosso amigo Beno, ele chegou aqui 5 meses após a fundação de Joinville. Bom, embora ele já estivesse aqui chegado aqui pouco tempo após a fundação de Joinville, ele só se tornou diretor da colônia Dona Francisca em outubro de 1852. Então, 1 ano e 2 meses depois, só 1 ano e 2 meses depois da chegada dele, tá? É que ele assumiu a direção da colônia Dona Francisca. Nesse tempo, entre 1851 e outubro de 1852, como eu acabei de dizer, o diretor temporário, diretor interino da colônia Dona Francisca foi o Eduard Schroeder, filho do Christian Matthias Schroeder, que era o acionista majoritário da sociedade hamburguesa, tá? Bom, o nosso amigo, eu já estava me esquecendo, tá? Já estava cometendo aquele infame sacrilégio que era de não mostrar fotos ou gravuras antigas a vocês, tá? Então, a primeira gravura da semana será essa aqui, tá? Possivelmente ela foi feita em 1852, tá? Essa gravura aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo era a casa do nosso amigo Beno, tá? Essa era uma das raras casas da colônia Dona Francisca que tinham vidraças, tá? Uma das primeiras residências de Joinville a ter vidraças. Antes que vocês me perguntem, tá? Nesse local, hoje existe a Biblioteca Pública Rolf Colin, tá? Até tem uma outra foto, não chega a ser uma novidade, mas, em todo caso, tá? Que eu irei mostrar a vocês essa foto aqui, ó. Essa foto aqui de cima, tá? Então, essa foto aqui que eu estou tocando, tá? Possivelmente ela foi batida na década de 20, dos anos 20, tá? Não chega a ser uma novidade, até num vídeo bem recente eu até mostrei a vocês, tá? Esse aqui é o antigo Jardim Lauro Miller, né? Naquele local onde hoje existe a biblioteca pública, tá? Então, nesse local que vocês estão vendo, essa foto aqui, tá? E a gravura que eu acabei de mostrar. Então, nesse local existiu a residência do nosso amigo Beno, né? Beno von Frankenberg Ludwigsdorff, o cara que tinha um nome tão complicado quanto tentar entender alguma entrevista com Caetano Veloso, tá? Bom, o nosso amigo Beno, tá? Ele escreveu uma carta, tá? Essa carta, ela é datada de 10 de setembro de 1851, tá? Antes que vocês me perguntem, antes de ter esse nome de Joinville, o nome anterior de Joinville foi Schroeder-Sort, tá? Lugarejo de Schroeder, que era uma referência mais do que óbvia ao Christian Matthias Schroeder, sobre o qual eu acabei de comentar, né? Bom, essa carta do nosso amigo Beno, né? Ela tem vários trechos bem interessantes, tá? Um trecho que eu irei ler a vocês agora é o seguinte, tá? Assim, no dia seguinte, dia 30, né? Dia 30 de agosto, no caso, tá? 2 dias depois da chegada dele, tá? Em companhia do senhor Schroeder, né? O Eduard Schroeder, sobre o qual eu acabei de comentar, né? Só um instante. Só um pouquinho.
Bom, prosseguindo, né? No dia seguinte, dia 30, em companhia do senhor Schroeder, do senhor Albé e do senhor Pabst, cavalguei através do Caminho do Meio. O Caminho do Meio é hoje a Rua 15 de Novembro, tá? Até a Picada dos Suíços, onde vi moradias encantadoras em colinas e vales. Durante a margem do rio em direção ao interior, a área tornou-se acidentada e cheia de colinas. Um estabelecimento realmente bonito é a olaria de 11 noruegueses ao sul de Schredesort. O solo é todo de barro gordo e, em parte, principalmente nos morros, coberto de forte humus, né? O humus é aquela camada, né, de solo bem preta, né, bastante fértil, diga-se de passagem, né? Creio ser impossível que aqui alguém não progrida. Pode plantar o que quiser, café, açúcar, algodão, etc. Tá? Esse local, essa tal olaria, né, que o nosso amigo Benão da Massa se referiu aqui nesse diário, né, nessa carta, ele está se referindo àquele local onde hoje existe foi durante muito tempo, funcionou durante muito tempo a sede da Prefeitura de Joinville, naquele local onde hoje funciona o Farol Cultural, né? Hoje pertence à Prefeitura e ali funciona meio que um misto de espaço burocrático com espaço cultural, né? Então, nesse local onde durante muito tempo funcionou a Prefeitura, é esse local ao qual está se referindo nessa carta o nosso amigo, né? O Benão da Massa, né? Tem mais coisas interessantes aqui ao qual ele se refere, né? Só que como esse vídeo já está bem longo, né? E eu não quero torrar mais a paciência de vocês, então fica para o vídeo seguinte, tá? Beleza? Então, até lá. Um abração.